Cara, eu peguei leve com você. Tá de sacanagem? Eu te dei todas as oportunidades pra não fazer o que você fez. Eu literalmente falei que o que você tava fazendo era uma má ideia. Mas mesmo assim, você fez. Você não quis ouvir. Você achou que isso foi ruim? Não chegou nem perto da força real dos orcs. Você tava num nível tão baixo pro que você tava tentando fazer, e eu tentei te dizer isso. Fala aí, o meu nome é Josh e sejam novamente muito bem-vindos aqui ao meu humilde canal. Eu trouxe pra vocês hoje uma história que eu achei num vídeo de Reddit lá da gringa fora, sobre uma campanha de Dungeons and Dragons. Eu traduzi ela inteira, do melhor jeito possível, o que de verdade deu um trabalho muito mais sinistro do que eu tava esperando. Eu já peço inclusive aquele like com inscrição pra me dar uma força aqui nesse começo. Mas enfim, ela tá finalizada e eu até que fiquei bem orgulhoso do resultado. Relaxe, que vai ser uma história um pouquinho grande, e venha comigo nessa jornada de jogadores estúpidos e circunstâncias piores ainda. Sem mais enrolação. Essa é a história de como fui expulso da mesa durante um dos primeiros jogos de D&D em que fui mestre. É uma história de estupidez e teimosia, em que ninguém estava certo no fim das contas. Pelo menos eu posso dizer que estava dando o meu melhor, e tinha a desculpa da inexperiência do meu lado. Quanto aos jogadores, bem, isso cabe a você decidir. Eu já havia jogado com as pessoas desse grupo em uma campanha antes, então eu estava familiarizado com eles e da perspectiva de jogador. Pelo que entendi, o mestre dessa última campanha ficou um pouco esgotado e me perguntou se eu estaria disposto a mestrar um jogo no lugar dele. Eu era relativamente novo, mas os poucos outros jogos que eu já tinha mestrado com outros grupos correram bem, e todos os jogadores tinham coisas boas a dizer sobre como eu mestrei. Então, achei que valia a tentativa. Na época, nosso jogo preferido era a 4ª edição de D&D. E eu sei que é bem criticado, mas era a edição mais recente e todos da mesa tinham os livros. Então, eu fiz o meu típico trabalho de preparação. Arranjei uma história e um vilão, um começo na cidade e pronto. Tudo certo para dar certo. Na verdade, fiquei muito animado com tudo isso. Eu ainda tinha muito a aprender sobre como ser um DM, um Dungeon Master, ou um mestre da dungeon, o mestre. E estava gostando do processo de aprendizagem. O elenco de personagens desta saga foi o seguinte: Jim, que estava interpretando Flynn, um Elf Ranger que era tão descontraído quanto o próprio Jim na vida real. Ele era o mais experiente no grupo, tendo sido o mestre anterior, e fez um ótimo trabalho me ajudando quando eu precisei, já que tinha mais conhecimento sobre as regras do que todos nós juntos. Ele estava tranquilo e simplesmente animado com tudo o que ia acontecendo, aparentemente aproveitando o passeio, não se importando com o quão apocalíptico as coisas ficassem. Amy era a namorada de Jim. Ela era legal, mas nunca interpretava muito. Essa é provavelmente a razão pela qual ela escolheu o que ela escolheu. Uma ladina meio orc, muito silenciosa, chamada Sarah. Acho que nunca vou entender quais eram seus objetivos com aquela personagem, já que ela botou todos os seus pontos em força e carisma. A personagem de Sarah foi construída mais como uma guarda-costas do que como uma ladina, e a Amy interpretou ela como tal. Sua ideia principal era interpretar a parte do ladino, tendo os +2 em se mover silenciosamente, para caminhar até alguém e acertá-los na cabeça com sua massa. Por que ela não escolheu uma guerreira, até hoje eu não faço ideia. Havia também Kate. Ela era do tipo punk, quieta, que parecia um pouco legal demais pro resto de nós. Ela estava interpretando uma maga gnomo chamada Nyx. O resto não é muito importante, pois a sua presença não é tão importante quanto a sua ausência, que eu vou citar mais pra frente. E finalmente, havia Maurice. O Maurice era o problema. Ele era um homem bem grande, muito barulhento e bastante extravagante,
que tinha uma necessidade aparentemente clínica de estar sob os holofotes, tanto no personagem quanto na mesa. Não é que Maurice fosse um mau jogador. Na verdade, ele se esforçou nisso muito mais do que qualquer outra pessoa. O problema era que Maurice estava interpretando um paladino meio dragão, leal e bom, chamado Tormund. E Maurice interpretou Tormund como o pior tipo de estereótipo irritante que você está pensando agora quando eu digo as palavras paladino bom e leal. Dando um pause aqui, o que ele mencionou em relação aos alinhamentos de D&D, e que em breve eu vou estar postando um vídeo sobre, quando ele fala de um paladino que é um estereótipo de paladino leal e bom, eu quero que vocês pensem como alguém que segue as regras a fio, que tem que fazer tudo certo o tempo inteiro e que, se caso você descumpre a lei, de qualquer forma, ele vai te punir de alguma forma. Guarde essa informação porque é crucial para essa história. Voltando para a história. Tormund entrava nos campos de bandidos proclamando que todos estavam presos, sem nenhum plano ou estratégia. E era melhor que o resto do grupo se esforçasse rapidamente para apoiá-lo, porque simplesmente não havia como pará-lo quando ele visse algo de errado. Ele intimidava as autoridades locais se sentisse que elas não estavam seguindo as leis corretamente, e simplesmente não interagia com qualquer pessoa que considerasse um criminoso. Não. Eles deveriam se submeter imediatamente à sua origem divina, ou ele sacaria sua espada longa. E sim, cada vez que ele fazia isso, levava a confrontos, danos colaterais e mortes desnecessárias. Mas ei, Tormund só estava fazendo a vontade de Bahamut. Resumindo, Maurice interpretou Tormund como uma porta. Agora que temos nosso elenco de personagens, podemos começar. Apertem os cintos, porque isso pode se tornar uma sessão de desabafo. A história começa em um grande centro rural, que recentemente experimentou um aumento no número de ataques de orcs, e o guarda local não sabia explicar o porquê. O que estava acontecendo nos bastidores é que havia um chefe de guerra orc, que derrotou todos os outros clãs da área, matando qualquer um que ameaçasse seu poder. Esse cara era o malvadão da história. Ele deveria ser o vilão para o ato de abertura, um prelúdio para as coisas maiores que estavam por vir. À medida que os jogadores trabalhassem juntos e se tornassem uma equipe, eu fiz eles começarem no nível 3, já que o nível 1 de Dungeons & Dragons sempre me pareceu bastante anêmico. Eu ainda queria que os orcs fossem um nível de ameaça decente, especialmente se enfrentados em massa. Então eles tinham aquelas habilidades e talentos extras que todo mundo ama. E lembrando que os jogadores eram apenas de nível 3. Mencionei isso 2 vezes porque é bem relevante. Meu processo de pensamento foi que, no momento em que eles alcançassem o chefe de guerra, todos provavelmente estariam pelo menos alguns níveis mais altos, já que, você sabe, é assim que esses jogos normalmente funcionam. Mas, enfim, era o dia da primeira sessão. A maior parte dessa sessão, após as apresentações dos personagens, foi dedicada à exploração da cidade e à interpretação. Houve 1 ou 2 encontros fora da cidade, envolvendo alguns bandidos, durante os quais Tormund tornou conhecido o seu método de furtividade, invadindo o acampamento com toda a sutileza de um elefante em cota de malha, chutando os portões de madeira, mas nada de muito importante, embora certamente pintasse o quadro que estava por vir. O que você precisa saber é que este encontro, de forma alguma, os elevou acima do nível 3. E sim, mencionei esse fato pela 3ª vez, por um motivo. Na segunda sessão, onde a verdadeira trama começou a aparecer, os guardas locais foram até os jogadores pedir sua ajuda. Eles disseram que houve vários relatos de que um grande bando de orcs estava se aproximando e queimando todas as fazendas enquanto avançavam. Casas eram atacadas, colheitas eram destruídas e pessoas eram estendidas em postes como troféus sombrios. O capitão da guarda local
explicou aos nossos heróis recém-chegados que eles estavam preparando as defesas da cidade para um ataque iminente. Naturalmente, os jogadores levaram isso muito a sério, principalmente Tormund, que ficou mais do que ofendido com essa afronta à decência. Ele deixou claro, muito rápido, que estava em pé de guerra, como eu sabia que ele estaria. Claro, eu não preciso lembrá-los, pela 4ª vez, que Tormund e o resto do grupo estava apenas no nível 3. Essa não era uma luta para a qual eles estavam prontos, mas eu já estava pronto para isso. Eu tinha elaborado na minha mente todo um cenário para a defesa da cidade. Seria uma verdadeira guerra em diversas frentes, com cada jogador no comando de uma seção da cidade, junto a um grupo de guardas. Seria uma grande batalha, hordas de orcs se chocando e se esmagando por todo lado, homens, magos, arqueiros e artilharia lutando contra aquela maré verde. Seria algo saído direto de Warhammer e, com sorte, seria divertido. Mas o que eu não estava esperando era o quão totalmente comprometido Tormund estava com sua própria forma de fazer justiça. Ele não estava apenas em pé de guerra. Ah, não. Esse cara estava numa cruzada que ia além das compulsões de um paladino leal e bom. Esse cara iria punir tudo e todos que tivessem a ver com esse mal terrível. E ele não se importava se teria que fazer isso com as próprias mãos. Eu literalmente tentei jogar NPCs em seu caminho para tentar impedi-lo de seguir completamente alheio até o último incidente relatado. O capitão da guarda implorou a Tormund e aos outros jogadores que ficassem e os ajudassem a equipar as defesas, e que havia um esforço sendo feito para trazer todos os fazendeiros remotos para a cidade a fim de mantê-los seguros. Ele disse que eles precisavam de heróis para ajudar a elevar o ânimo de luta dos guardas locais e das pessoas comuns que lutavam por suas terras e vidas. Ver os aventureiros lutando ao lado deles pode ser apenas a centelha necessária para prevalecer. Tormund recusou-se, sem pensar 2 vezes, a ficar e ajudar. Eles não precisavam se preocupar com nada, porque, como ele mesmo disse, nós iremos prevalecer. Com essas 3 palavras, Tormund caminhou pela estrada de terra em direção à fumaça que subia ao longe. O guarda da cidade o chamou, implorando que voltasse, mas não teve sucesso. Na verdade, muitos soldados, incluindo o próprio capitão, ofereceram-se para acompanhá-los e ajudar. Eu percebi nesse momento que Tormund estava ultrapassando rapidamente o ponto da razão, mas imaginei que mais pessoas poderiam ajudar um pouco. Não me importei que isso não fizesse sentido, eu só queria que eles tivessem uma chance de sobreviver. Ele recusou a ajuda. Ordenou que todos os que se ofereceram para ir voltassem para a cidade, para que eles não se machucassem por causa do bom, leal e bom, eu acho. Quero dizer, não importa que esse era o trabalho deles e eles se ofereceram como voluntários para seus cargos. Então, não era como se eles fossem espectadores inocentes ou algo assim. Mas desde quando Tormund se importava com danos colaterais, enquanto ele estivesse na busca pela justiça? Mas enfim. Maurice o interpretou como um idiota, então quem liga? O resto dos jogadores o seguiram porque, bom, eles sabiam que nunca era uma boa ideia dividir o grupo, certo? Sinto que é necessário acrescentar nesse ponto que essa foi a primeira sessão da Nyx com o grupo. Ela realmente não tinha muito a fazer, já que praticamente tudo era interpretação de papéis, e ela não havia entendido muito bem como que tudo funcionava, já que era a primeira exposição dela a D&D. Por causa de tudo isso, eu não estava esperando que ela fosse ser a voz da razão aqui, mas eu sabia que precisava fazer algo para interromper essa loucura antes que ela piorasse. Eu tinha um jogador fora de controle e delirante nas mãos, e eu precisava conter esse desastre antes que ele ficasse pior. Enquanto caminhavam lentamente pela estrada de terra, eu descrevi as colunas de fumaça crescente ao longe, escuras e agressivas, subindo lentamente
como se estivessem carregadas com corpos dos mortos e queimados. Flynn tomou a iniciativa de subir em uma colina próxima e dar uma olhada com seus olhos afiados. Como era dia, nem mesmo fez rolar o teste. Ele viu os orcs marchando firmemente pela estrada, em uma coluna verde e gorda. Eles estavam a apenas algumas milhas de distância, e havia pelo menos 50 deles. Isso deveria trazer alguma sensatez aos jogadores. Flynn voltou correndo para o grupo e contou a eles. "Ei, pessoal", ele disse. "Tem muitos deles vindo. Tipo, uns 50. Muitos mesmo." Tormund acenou como se estivesse pensando profundamente. "Bom", ele disse depois de uma pausa. "Isso significa que teremos uma luta decente." Ele continuou marchando pela estrada. Eu suspirei internamente, embora provavelmente tenha saído em voz alta também. Eu precisava dizer algo. Antes de tudo, preciso deixar claro algo aqui. Eu não tô aqui para destruir meus jogadores. Eu realmente não tô. Eu quero que eles vençam. Caso contrário, qual que é o sentido? Dito isso, eu não vou entregar a vitória a eles de bandeja. Se tomarem decisões estúpidas, sofrerão as consequências dessas ações. Pelo menos dentro do razoável. Como eu disse, eu não tô aqui para esmagá-los. Estamos todos aqui para se divertir. Mas, como mestre, eu tava lá para contar uma história. E se na minha história houver momentos em que tá tudo prestes a pegar fogo por causa de estupidez, teimosia ou ignorância dos jogadores, então eu sinto que é meu dever dizer alguma coisa. Por mais que eu realmente não goste de intervir dessa maneira, a situação parecia pedir por isso. "Pessoal", eu disse, "eu tô falando com vocês como eu agora, e não como mestre. Como eu. Conversa séria. O que vocês estão fazendo é uma má ideia. Tipo, uma ideia bem ruim." "Bem, e o que você acha que devemos fazer?" perguntou Sarah. "Não vamos deixar aqueles orcs queimarem tudo, certo?" "Claro que não", eu disse. "Mas há maneiras de lidar com isso. O capitão da guarda disse a vocês várias vezes, implorou com vocês, na verdade, que a presença de vocês no muro da cidade seria de grande ajuda." "Isso é verdade", disse Flynn com um sorriso. Parecia que ele concordava comigo, mas não parecia muito apaixonado por defender sua posição de qualquer maneira. Então Tormund me encarou com esse olhar ameaçador, e ele me disse: "Eu não vou permitir que eles vivam." Eu não consegui me controlar, e enterrei a palma da mão na minha testa. Não podia acreditar como ele estava sendo ignorante. "Cara, tem uns 50 deles", eu disse. Ele me responde então o que foi a segunda coisa mais insultante que ele tinha dito durante todo esse debate. "Não se preocupe", ele disse. "Vamos ficar bem." Ah, e a propósito, caso eu precise lembrar a todos pela 5ª vez, eles estavam no nível 3. Como eu disse, eu não tô aqui para esmagar os jogadores. Mas às vezes eles estão pedindo por isso. Que ninguém diga que eu sou um mestre que permitirá que desrespeito desse tipo passe sem desafio. Porque vamos chamar o comportamento dele pelo que realmente era: desrespeitoso. Ele estava em campo aberto chamando o trovão e ia levar um pouco de relâmpago. E por mais incrível que possa parecer, ficou pior. Muito pior. Sessão 3. Não vou mentir, eu estava bastante irritado com a maneira como tudo aconteceu. Mas, depois de esfriar um pouco a cabeça, cheguei à conclusão que um combate difícil, mas ganhável, poderia ser o suficiente para fazer nosso paladino teimoso perceber que a situação estava além de suas capacidades.
Talvez ele finalmente percebesse que ser um teimoso cabeça dura com complexo de superioridade não estava no melhor dos interesses do grupo. Então passei a próxima semana elaborando um encontro que seria desafiador, mas justo. Embora que, julgando a situação, eu tenha decidido que o baralho certamente deveria estar contra eles, já que eles se lançaram de cabeça em um perigo sério. Claro que eu não poderia colocá-los contra uma coluna real de orcs. Isso teria sido um massacre total. Mas eu ainda queria fazê-los ter um pouco mais de humildade, especificamente Tormund. Então, decidi apresentar a eles uma situação do tipo emboscada e ver como eles lidavam com isso. Cheguei à sessão com o livro em mãos e pronto para começar. No entanto, eu percebi algo estranho. A Kate não estava lá. Normalmente eu era o último a chegar, por causa do meu trabalho. Então alguém me superar era incomum. Eu não ouvi nada, então eu estava bem confuso. Onde está a Kate? Eu perguntei. Ela não pôde vir essa noite, disse Jim. Pelo visto, você vai ter que interpretar a Nyx. Eu não tenho a ficha dela, eu disse. Bom, acho que vamos ter que ir sem ela então, ele respondeu. Eu estava perdido sobre o que fazer. Eu não queria adiar o jogo para a próxima semana, especialmente porque o resto de nós já estava lá. Mas eu tinha equilibrado o encontro para o grupo completo, e eu nunca tinha ajustado uma luta no calor do momento antes. Olhando para trás, eu diria que deveria ter improvisado, deixado a Nyx meio nos bastidores, fazendo-a lançar alguns feitiços apropriados para o nível dela. Mas, na época, realmente não parecia uma opção. Eu realmente não sabia como funcionavam os magos naquele ponto. Pelo menos, não o suficiente para conduzi-los em combate. Perder tempo fazendo um curso intensivo antes mesmo de começar o jogo não era algo que eu queria fazer. Deixei para os jogadores escolherem. Decidiram que Nyx teria a temida doença do polegar azul naquele dia. Não foi um bom começo para o encontro. Assim que nos sentamos, conversei com os jogadores, uma última vez, dando a chance final de fazer algo, qualquer coisa diferente. Pessoal, eu disse, não vou mentir para vocês. Essa luta pode ficar feia, e vocês estão indo com uma pessoa a menos. Vocês não têm a maga de vocês e nenhum controle de área. Vocês têm certeza de que querem continuar por esse caminho? A essa altura, eu acho que nem preciso dizer o que Tormund disse. Mais à frente, eles encontraram uma série de afloramentos rochosos que se erguiam dos lados da estrada, formando uma espécie de pequeno vale. No meio dessa pequena vala, havia uma visão estranha. Um goblin solitário com um grande barril de madeira amarrado em suas costas. A criatura aparentava estar bem nervosa e segurava uma tocha em suas mãos. Para aqueles que jogaram Warcraft na época de ouro, sim, é exatamente para lá que isso está indo. O grupo viu a situação à sua frente e pararam para pensar no que fazer. Flynn disse, bem, isso é claramente uma armadilha. Os outros concordaram, e por um breve momento pareceu que eu podia ver algumas engrenagens criativas girando em suas cabeças. Talvez pudessem encontrar uma maneira de contornar isso e... Eu saco minha espada e caminho até ele, exigindo que ele me diga imediatamente aonde estão o resto dos malfeitores, disse Tormund, colocando a miniatura dele bem na frente do Goblin. Bom, que ninguém diga que não dei a eles uma chance. Negando com a cabeça e, a essa altura, praticamente esvaziando os meus pulmões com um suspiro, eu movi a miniatura de Eu movi a miniatura de Tormund 10 metros para trás do barril e disse com cansaço: Você vai até o Goblin, proclamando alto seu desafio, enquanto a criatura solta um grito aterrorizada e enfia a tocha no topo do barril. Isso acende a pólvora dentro, causando uma grande explosão,
te fazendo voar 10 metros para trás. Você tá caído e sofre 13 pontos de dano. Todos podem rolar a iniciativa. Do outro lado da cratera vem uma modesta variedade de inimigos. Cerca de 3 orcs, 4 goblins e um Shaman Goblin. Pode ter sido um a mais ou um a menos, faz muito tempo. O importante é que não eram tantos inimigos quanto poderiam ou deveriam ter sido, dada a situação narrativa. Mas era mais sobre os truques que eu tinha na manga envolvendo aquele xamã. Flynn agiu primeiro. Pulou em cima de um dos afloramentos rochosos e deu um tiro que pode ter acertado um orc ou matado um goblin, mas o próximo da fila era o xamã. Sua primeira ação foi lançar cegueira no Flynn, o que fazia sentido já que ele era o único cara de combate à distância e foi o primeiro a atacar. A cegueira acertou em cheio. Flynn falhou na resistência. E aqui começa um dos únicos aspectos deste encontro que foi relacionado a puro azar, em vez de táticas ruins. Porque, como você verá mais pra frente, meu caro leitor, o pobre Flynn vai ter pesadelos com essa cegueira. Após isso, os goblins começaram a correr em direção ao arqueiro cego, como um bando de cães famintos. Enquanto isso, Sarah investiu cratera dentro, balançando sua massa e acertando um orc, enquanto Tormund se levantava e se juntava a ela. Eles tiveram um ótimo primeiro round, já que causaram um dano moderado a alguns orcs. Mas então, o segundo round começou. Flynn falhou novamente na resistência contra a cegueira, e foi deixado exposto, inútil e indefeso. Os goblins estavam em cima dele, e a situação não estava com uma cara boa. O xamã agiu novamente. Dessa vez, lançou uma magia chamada Escuridão Mágica, e a colocou bem no centro da cratera, expandindo para cobrir toda a seção de entrada, onde Sarah e Tormund estavam lutando. Essa escuridão mágica era especialmente cruel, pois os inimigos podiam ver dentro dela. Apenas os jogadores eram afetados, então, essencialmente, toda a equipe estava cega. Qualquer jogador que valesse alguma coisa a essa altura declararia o óbvio e diria: bem, claramente precisamos sair daqui, senão estamos apenas atacando cegamente na escuridão. Talvez jogadores mais agressivos ou cavalheiros passariam alguns turnos só para ver se talvez poderiam superar a penalidade de menos 10 nos ataques. Afinal, nada é impossível. Você tem sempre aquele 5% de chance para tirar um 20 natural. Mas a maioria dos jogadores provavelmente concluiria, após um curto período de tempo, que uma retirada tática era a melhor opção. Eles ficaram naquela nuvem de escuridão, batendo no vento e levando pancada na cabeça até atingirem 0 pontos de vida. Foi a coisa mais desconcertante que eu já tinha visto. Eles não acertavam nada. Considerando o modificador deles, o aumento de dificuldade pela escuridão, a armadura dos orcs e seu grandioso bônus de ataque de nível 3, eu acho que nada além de um 20 natural poderia ter acertado. Mas mesmo assim, eles continuavam atacando o nada como se estivessem lutando contra o vento. Mesmo quando Tormund e Sarah estavam abaixo da metade da vida, eles continuaram. O coitado do Flynn continuava falhando suas resistências contra a cegueira, e ele nunca conseguiu passar, por sinal. Ele foi o primeiro a cair, despedaçado pelos goblins, que riam enquanto atacavam o elfo cego e desajeitado. Pelo menos ele tinha uma desculpa, tinha um feitiço nos olhos. Lembro a todos, e de fato, lembrei Maurice e Amy, que a única razão pela qual eles não podiam ver era porque estavam nessa nuvem mágica. Tudo o que tinham que fazer era, sair da nuvem, e estariam bem. Mas aparentemente, isso não era uma opção. Aparentemente, deixar a nuvem por algum fator bobo como enxergar
estava contra o código pessoal de ética de Tormund, ou alguma outra razão estúpida porque ele não deixava a nuvem. Ele ficou lá, como se a névoa devesse dinheiro para ele. Foi uma bagunça. Flynn estava sendo arrastado pelos goblins, Sarah estava quase caindo e Tormund também estava bem mal, enquanto os orcs mal tinham sofrido dano. Eu balancei a cabeça, olhei para Maurice e disse: "Cara, apenas sai dessa nuvem mágica, você está brigando com sombras aqui." Maurice simplesmente torceu os lábios e disse: Não, isso é pessoal agora. "Por que você precisa derrotá-los em uma nuvem mágica de escuridão?" Eu não recuo. Houve então esse momento de silêncio. Eu olhei para Maurice, depois olhei para o mapa, depois para ele novamente e desisti. "Certo", eu disse. "É o turno deles. Espero que não enxergar isso torne menos doloroso." E antes do final do próximo turno, toda a equipe estava com 0 pontos de vida. Foi o meu primeiro TPK, ou Total Party Kill, que seria matar o grupo inteiro. A mesa ficou em silêncio. Maurice encarava o mapa como se estivesse tentando furar buracos nele com os olhos. Amy parecia confusa por ter seus pontos de vida em 0. E acho que foi a primeira vez que aconteceu com ela. Jim estava recostado, com um sorriso no rosto, balançando a cabeça e rindo. Ele sabia que o que acabara de acontecer era totalmente idiota, mas estava levando na piada. Eventualmente, Maurice moveu os olhos de cima do mapa na minha direção e disse: Isso foi injusto. "Como é?" eu respondi. Essa luta foi muito difícil. Nunca deveríamos ter enfrentado algo assim. Esse encontro foi terrível. Essa foi a gota d'água para mim. Para aqueles que estão acompanhando, essa foi de longe a coisa mais insultante que ele disse para mim durante todo esse tempo. Eu não me controlei e explodi em cima dele. Toda a frustração que eu tive nas últimas semanas sobre a maneira idiota como ele jogava seu personagem saiu de uma só vez. Em retrospectiva, eu deveria ter sido mais diplomático, talvez. Mas a pura arrogância me fez perder o controle. "Cara!" eu gritei. "Eu peguei leve com você. Tá de sacanagem? Eu te dei todas as oportunidades pra não fazer o que você fez. Eu literalmente falei que o que você tava fazendo era uma má ideia. Mas mesmo assim, você fez. Você não quis ouvir. Você achou que isso foi ruim? Não chegou nem perto da força real dos orcs. Você tava num nível tão baixo pro que você tava tentando fazer, e eu tentei te dizer isso. Ainda assim, eu te dei uma chance em uma luta muito mais justa do que deveria. E o que você fez? Você lutou estupidamente. Poderia ter saído dessa maldita névoa a qualquer momento, mas você não fez. Eu te dei tantas oportunidades para consertar isso, mas todas as vezes você se recusou, porque você joga Tormund como se ele fosse um teimoso cabeça dura. Então como, Maurice? Como que tudo isso é culpa minha?" "É verdade", Jim disse com um sorriso. "Você nos avisou muitas vezes." Maurice olhou para a folha do seu personagem e resmungou. Bom, acho que vou rolar um personagem novo então, maldição. "Não", eu disse. Eu ainda estava bravo, mas eu tinha um plano. "Você não precisa fazer isso. Você não tá morto." O que quer dizer? Eu tô com 0 pontos de vida. "Só porque você tá com 0 pontos de vida, não significa que você tá morto", eu expliquei. "Você foi capturado. Tormund tá vivo, Flynn e Sarah também. Confia em mim, eu vou consertar isso." Maurice teve, então, essa expressão de raiva absoluta. Ele franziu o senho e disse entre os dentes:
Eu prefiro ser morto a ser capturado. Eu revirei os olhos. Eu tava tão cansado desse cara. Tudo bem então, eu disse. Rola um personagem novo. Apenas lembra que eu não te fiz fazer isso. A sessão terminou depois disso. Eu fui pra casa salvar a situação. O resultado disso foi que passei a semana seguinte elaborando um plano que, na verdade, acabei gostando muito. Raciocinei que os orcs os capturariam de volta ao acampamento principal. Isso parecia uma ótima oportunidade para dar a Nyx algo para fazer, já que ela não tinha participado da batalha. Talvez nossa pequena maga pudesse usar seus feitiços para resgatar os outros de maneira criativa, o que daria a Kate uma introdução legal ao D&D, faria ela se sentir mais importante e dava ao personagem dela uma conexão com os outros. E, com muita esperança, Tormund poderia tirar uma lição de humildade, já que suas maneiras teimosas levaram a cidade a ser menos defendida do que deveria. Desenvolvimento de personagem, que conceito. Isso seria ótimo. Apesar de algumas sessões desastrosas, eu estava realmente ansioso para levar a campanha por um caminho interessante. Cheguei à próxima sessão com um mapa desenhado à mão do acampamento orc, pronto e animado para começar. Quando eu cheguei, fui informado de que todos haviam decidido que eu não seria mais o mestre. Jim assumiria e começaríamos um novo jogo. Eu era bem-vindo para rolar um personagem com eles, mas eu não seria mais o mestre. Eu não havia recebido aviso prévio, não houve discussão. Não vou mentir, eu fiquei bem magoado com isso e ainda tô. Parecia que todo o tempo e o trabalho que eu coloquei no jogo não importava para eles. Então, não é surpreendente que eu tenha perdido contato com essas pessoas anos atrás, já que claramente não eram exatamente o que eu chamaria de grandes amigos. Ainda não sei exatamente porque acharam que eu tinha sido tão injusto com eles, mas acredito que foi principalmente devido a uma séria falta de autoconsciência, além de um entendimento muito ruim de como jogar um paladino leal e bom. Ainda assim, eu joguei com eles essa nova campanha com um personagem que acabou sendo um dos meus favoritos. Todos eles jogaram com os mesmos personagens novamente. Então Maurice era mais uma vez Tormund, o meio-dragão cabeça dura. E não, ele não aprendeu absolutamente nada. Fim da história. Resumo da história. Paladino leal e estúpido leva grupo para uma guerra contra uma horda de orcs. O grupo literalmente luta às cegas até a morte. O jogador culpa um mestre por suas más decisões e o mestre é expulso. Nenhuma lição é aprendida. Bom, como o próprio autor disse aqui, tá aí um ótimo exemplo de como fazer um péssimo paladino leal e bom. Não tem problema nenhum de fazer um personagem assim, mas quando ele passa pro estereótipo de policial dos anos 70 parado em nome da lei, o resultado foi a história que você acabou de ouvir. Ainda assim, eu acho que o mestre poderia ter lidado com a situação de um jeito melhor. Ele foi bem claro quanto ao perigo real que eles estavam enfrentando, e assim que ele deu um desafio que eles podiam superar, que era ir contra 50 inimigos, enfim, enfrentar essa massa de inimigos e ainda ter uma solução, ele meio que acabou dando para eles uma esperança de que a ideia era boa e que realmente podia dar certo. Ele poderia ter feito que, sei lá, os orcs de alguma forma flanqueassem a cidade e nessa dos jogadores saírem, eles se perguntariam, cadê os inimigos? Porque os inimigos teriam tomado outro caminho. Então, depois de ver várias fazendas em desgraça, vários lugares destruídos, quando eles retornam para a cidade, eles apenas encontram a cidade em cinzas, com aquele sentimento de, nossa, foi culpa nossa, se a gente tivesse ficado defendido, tudo teria ficado bem.
O mestre poderia ter sido até bem mais cru nessa situação, poderia ter descrito o exército a poucos metros de distância e dando a clara e definitiva certeza de que se eles não recuassem, eles seriam todos mortos. Caso o paladino problema avançasse sozinho e ele não quisesse matar ele poderia dar aquela clássica porrada na cabeça, estilo Tyrion do Game of Thrones, e acordaria horas depois, mais uma vez com essa ideia de que o fato dele ter avançado sozinho foi o que causou a tragédia dele não ter ajudado, enfim. A ideia aqui era... eles estavam querendo tomar uma decisão idiota, eles tinham que ser punidos pela decisão idiota, ao invés de ganhar esperança. Ainda que, como o próprio mestre disse, ele era inexperiente, mas se toda vez que os seus jogadores estiverem numa enrascada que eles mesmos se colocaram, e você sempre de alguma forma salvar eles, você tá basicamente dando carta branca para eles se aproveitarem disso. Mas eu vou ficando por aqui. Se você me acompanhou até o final, muito obrigado. Eu vou pedir mais uma vez para você se inscrever, deixar um like, comentário, que vai me ajudar demais. Eu te vejo em um outro dia, bem aqui, nesse mesmo canal. Até a próxima. Fique bem.